Dois diazinhos para começar o Campeonato Paranaense e eu acho que a gente entra nessa competição, obviamente, muito mais com a intenção de desenvolver jogadores, desenvolver histórias, criar cenários de atletas mais prontos para estarem numa disputa de Campeonato Brasileiro, numa disputa de Copa do Brasil, do que qualquer coisa. Eu acho que o Atlético sempre tem que olhar para o título do Campeonato Paranaense, mas se tem uma temporada que o título do Campeonato Paranaense definitivamente não é uma prioridade, essa temporada é a temporada de 2026, até porque é uma temporada de adaptação que a gente tem ali na nova configuração do calendário do futebol brasileiro. Antes, um calendário que tinha as coisas mais bem definidas, ou historicamente o futebol brasileiro estava mais acostumado a esse calendário, e agora as coisas elas mudam de lugar e o Atlético e os outros clubes ao natural vão ter que aprender a lidar com esse tipo de configuração, com esse tipo de desenho do calendário do futebol brasileiro. Então, tenho certeza que prioridades vão ser alteradas ao natural. Mas se tem dois jogadores que eu acho que estão muito próximos de alcançar um nível legal nesse processo de desenvolvimento que o Atlético tanto prega, que o Atlético tanto valoriza, é o caso de João Cruz e Dudu. Jogadores que já vêm fazendo parte do time principal do Atlético há algum tempo. João Cruz desde 2024, o Dudu teve seus momentinhos lá em 2023 e começou a ganhar mais espaço em 2025, e agora dentro desse time do Atlético comandado pelo João Correia surgem como referências. O próprio João, os bastidores contam que está muito feliz e está se sentindo muito prestigiado de poder trabalhar com dois dos principais talentos que o clube ele planta há muito tempo para que possa colher a versão de dois meias de muita qualidade. Acho que a gente já tem uma versão de dois meias de muita qualidade, mas o amadurecimento desses jogadores indica que a gente vai ter uma versão ainda melhor, tanto do João quanto do Dudu. E eu acho que o campeonato estadual vai servir para esses garotos exatamente para esse processo de amadurecimento, sabe? Porque, para mim, Dudu e João já são dois expoentes técnicos do elenco principal do Atlético. Eles não têm que se provar no campeonato estadual, mas eu acho que eles vão começar a conhecer uma nova versão que talvez eles nem saibam que eles possam vestir a camisa desse lado um pouco mais protagonista, que eles vão ter que vestir ao longo da disputa do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense é o campeonato que vai botar pela primeira vez para Dudu e João no futebol principal a responsabilidade de serem protagonistas. E uma coisa é ser alternativas do banco de reservas, e não que isso seja um problema, mas é um cenário diferente. Outra coisa é a gente entregar para esses jogadores o peso e a responsabilidade de serem protagonistas, independente de ser um campeonato paranaense. Então, acho que o amadurecimento técnico passa por um amadurecimento mental. E o amadurecimento mental desses jogadores passa por eles estarem cada vez com mais peso, cada vez com mais relevância em momentos com a camisa do Atlético. Ser protagonista não é fácil, o grau de cobrança é completamente diferente. E eles vão precisar saber lidar com isso. E vão precisar saber lidar com isso porque dentro de campo já se mostraram jogadores com uma capacidade técnica que, volto a dizer, obviamente se tornam expoentes técnicos do time sub-23, mas já se tornam também jogadores que a qualquer momento podem virar titulares do time principal do Atlético. Eu, sendo bem sincero, olho, por exemplo, para alguns dos jovens que a gente tem sendo cada vez mais valorizados no futebol brasileiro, e eu vejo que o Dudu e o João estão na elite ali do potencial técnico que tem de jogadores mais ou menos dessa média de idade de 20, 19 anos. O João, eu acho que é um jogador que ele tem uma luta interna maior dentro do Atlético, né? E essa luta interna é com o próprio Odair. Porque o Odair começa botando o João de titular, depois fica escanteado por um bom tempo. E é uma situação que exige que o jogador, obviamente, seja sua melhor versão no dia a dia para poder ser escalado, mas quando o treinador tem uma certa resistência ali, ele precisa se provar ainda melhor. Eu acho que o João é melhor do que o Dudu. Eu acho que o João ele impacta mais no jogo do que o Dudu. Eu acho que o João é um jogador de jogo e o Dudu é um jogador de jogadas. Então,
levando em consideração alguns fatores de capacidade de dar ritmo ao jogo, capacidade de controle de jogo, de organização da equipe, eu acho que o João é uma peça rara em um momento que cada vez mais os clubes da elite do futebol brasileiro buscam esse jogador de controle. Eu acho que se tem uma definição pra gente trazer pro João Cruz é isso. É um jogador de controle e um jogador de muita inteligência dos movimentos. Às vezes você não vê o João nos melhores momentos, mas você vê uma jogada iniciada pelo João, organizada pelo João se desenvolvendo, e aí sim ele se sendo uma peça mais do que importante para o Atlético. Então, até pensando numa negociação do Zapelli no meio do ano, que meus amigos da Atlético trouxeram a possibilidade de ter ali o Zapelli como uma alternativa, uma venda alternativa ali para o segundo semestre do futebol do Atlético, eu acho que o João ele passa a ser um nome que bem desenvolvido pode ser um ótimo substituto para o Zapelli, porque eu vejo algumas características muito semelhantes. E o Dudu para mim é um pouco diferente. O Dudu, assim, podemos dizer que ele é mais terminal. Ele é um volante, ele é um meia de mais chegada. Em alguns momentos até atuou como volante, mas eu confesso que eu não gosto da versão do Dudu como volante. Eu acho que quanto mais perto da área o Dudu ele pode fazer, talvez o que ele se sinta mais confortável a fazer, que é desequilibrar. O Dudu é o jogador das jogadas incríveis. O Dudu é o jogador das jogadas acima da média. O Dudu é o jogador que numa jogada pode desmontar completamente uma defesa. Então, para isso, ele vai participar menos do jogo ao natural, mas ele vai estar mais perto da área, ele vai estar mais perto do último terço, ele vai estar mais próximo de desequilibrar para o Furacão. Ele vai estar mais próximo de criar cenários ao nosso favor. Então, para mim, o Dudu é um nome que tem uma aprovação maior do Odair. Eu acho que no final das contas isso acaba ficando muito claro. Tem uma aprovação maior do Odair, eu acho que isso acaba ficando nítido, claro, cristalino. E eu acho que o Dudu ele vai ser mais importante como uma alternativa para o time principal, porque eu acho que a gente ainda não tem essa peça. Se a gente for fazer uma comparação João e Zapelli, a posição que o João, eu acredito que possa ser mais influente, ela já está sendo preenchida pelo Zapelli. O Dudu, eu acho que ele é uma peça única sendo esse meia de chegada à frente. Tanto no sentido do encantamento e do desequilíbrio técnico que ele pode gerar, mas também tem um fator que eu acho muito importante e que eu acho que a gente precisa destacar do Dudu, que é a capacidade de participação em gols. O Dudu teve uma das melhores médias em relação a meio-campistas de Série A e de Série B, de precisar de menos minutos para participar de gol em algum momento da temporada passada. Então acho que ele vai estar sempre ali perto dos números, dos gols, das assistências. Então você vai ter meias diferentes, meias que na minha visão se complementam e meias que estão prontos para dar um salto de maturidade, porque o salto técnico, eu acho que ele vai ser muito acompanhado desse processo de maturidade, porque a gente sabe que numa primeira, segunda, terceira impressão esses caras já podem nos ajudar e nos ajudar bastante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.